Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre tirinhas. Sim, a tirinha em especial do Armandinho, do Alexandre Beck, seu autor, né? A tirinha é esse gênero visual que vocês estão vendo aí. Olha como ele é bonito, colorido, como ele se organiza num enunciado em quadros, como ele articula a linguagem verbal e não verbal e como ele exige, justamente por articular esses sistemas semióticos diferentes, um trabalho interpretativo. A gente vai se debruçar sobre os conceitos nesse vídeo. O que é uma tirinha, quais são seus constituintes composicionais, seus elementos estruturantes, por assim dizer. Então eu trouxe aqui para vocês uma lista. Observem à direita a linguagem verbal, indicando num grande esquema alguns elementos básicos desse gênero do discurso, né? As características então, é a presença de balões, é muito típica desse gênero, né? O uso de sinais gráficos, as onomatopeias, que inundam as histórias em quadrinhos, as tirinhas e as charges. A diagramação versátil dos quadros, a estilização plástica, por assim dizer, deste enunciado, que se realiza em quadros, outro elemento básico desse gênero do discurso. Finalmente, as linhas cinéticas que indicam o movimento, né? Indicam o movimento uma vez que este gênero é estático, né? É uma imagem paralisada, estática. E, por fim, a complementação, a articulação quase orgânica da linguagem verbal e a não verbal. Observem à esquerda a presença aí muito colorida e visual das onomatopeias, que simulam, por assim dizer, o som das coisas, né? É muito comum a gente ler um pof, né? Quase como se ouvíssemos uma pancada, um cabum, um tic-tac, né? Esse recurso expressivo é muito comum dentro das tirinhas. Eu queria antes também falar sobre o sentido, né? O sentido ou sentidos é uma multiplicidade. Observem essa imagem, como ela é ambígua, como ela é polissêmica e que efeito é esse? Eu posso ver essa imagem de uma forma, cada um de vocês de outra, né? É mais ou menos assim que se constrói o sentido, né? Depende da perspectiva, depende do olhar e do esforço de quem olha, de quem vê. Pois bem, nesta tirinha que eu trouxe para vocês aqui, nós temos dois personagens, o Armandinho, o conhecido Armandinho, e o Camilo, sempre inteligente, né? Observem que em cima nós temos a expressão metalinguagem, uma das funções mais importantes da linguagem, né? Neste enunciado, nesta tirinha, nós temos à esquerda a fala do Camilo, folheando um jornal. Observem como eu preciso ler o texto visual, não verbal, e também complementar a leitura com a linguagem verbal. Deve ser divertido fazer quadrinhos, diz o Camilo, né? E ainda complementa no quadro seguinte: fazem tiras com qualquer assunto. Ao que o nosso Armandinho responde: e se faltar assunto, Camilo? No último quadrinho, observe o sorriso sereno do Camilo e a cara algo abobalhada do nosso Armandinho, né? E diz: bom, não ter assunto já é um assunto, né? A linguagem que se refere a si mesma é essa, é a metalinguagem, né? Então, tirinha, a gente pode compreender aqui, ó, neste quadro à esquerda, visual, como um tipo de texto que se vale de muitos recursos para produzir vários sentidos, né? Observem que justamente por articular uma porção de recursos expressivos e artísticos, exige um trabalho de interpretação, de leitura, de exegese de quem lê, que precisa sempre estar atento a como a linguagem visual é importante, informa, e como a linguagem verbal também é importante e às vezes oculta, às vezes apenas complementa a linguagem visual. Bom, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre a tirinha, espero que vocês tenham gostado, até breve.